Olá, bom dia, paz do Senhor a todos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós que estamos vendo a revista que tem como tema a Igreja Eleita, né? E estamos estudando o livro de Efésios no Novo Testamento. Hoje vamos dar continuidade, indo para a lição 4, ok? A lição 4 que tem como título a iluminação espiritual do crente. O textuário, como vocês podem acompanhar aí, se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17, ok? Qual é a verdade prática? A verdade prática é: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus, ok? E a leitura bíblica em classe, como vocês podem ver também aí, se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 até o 23, ok? Então, vamos ver aí. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 15 até o 23, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Então, na introdução aí, ó, vamos prestar atenção, tá? Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida, né? Então a gente tem aí no Efésios capítulo 1, nos versículos 15 e 16, uma ação de graças, e nos versículos 17 até o 19, a oração intercessora, e nós temos uma confissão de louvor e exaltação do versículo 20 até o versículo 23, né? Ainda no capítulo 1 de Efésios. Então a gente pode fazer essa divisão aí em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, a ação de graças, versículos 17 a 19, uma oração intercessora, e dos versículos 20 até o 23, uma confissão de louvor e exaltação a Deus, ok? Então, nessa sentença, somos exortados, né, somos encorajados a louvar o Senhor pela nossa eleição, que foi o tema da nossa última aula, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus, ok? Então, vamos aí para o primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória, ok? Então,
O apóstolo Paulo, né, ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, né? Então, com relação à ação de graças e intercessão, né? O apóstolo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. É o que a gente encontra no versículo 16 de Efésios 1. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, né? Quais bênçãos? A eleição, a predestinação, a filiação, né? O que mais? O dom do Espírito Santo, né? Então, em Efésios capítulo 1, entre os versículos 3 a 14, a gente encontra isso, né? O apóstolo Paulo, ele dando graças, né, por todas as bênçãos espirituais, né? A eleição, a predestinação, a filiação, né, que nós também comentamos na aula passada, né? Porque nós fomos adotados por Deus, e também o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, né? Então, no versículo 17 de Efésios 1, Paulo faz essa intercessão, né? Para que o espírito, para que a gente receba, né? Esse espírito de sabedoria e de revelação. Os leitores da carta aos Efésios. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinados por Deus, né? Então é Deus que nos revela todas essas bênçãos. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, né? Com relação à esperança da vocação, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Efésios capítulo 1, versículo 18. Assim, nós, né, crentes, seríamos capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de sermos vocacionados, né? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos três aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segunda, a chamada abrange o serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E terceiro, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, né? Então, no passado, né, Deus nos chamou, né? Por meio da eleição. No presente, né, abrange o nosso serviço e santificação hoje, né? Devemos nos achar de forma irrepreensível. E também no futuro, né? Uma participação gloriosa, né? Que nos é prometido uma terra maravilhosa, né? O reino dos céus, né? A esperança de vida eterna e conhecer Deus face a face, ok? Com relação às riquezas da glória da sua herança, na oração o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, versículo 18 de Efésios 1. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Então, ele deu algo aos seus eleitos, né? Isso que ele está dando, que ele deu, é a herança, né? Já o termo riquezas, né, desse versículo, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, né? Quais bênçãos? O perdão dos pecados, né? Uma bênção
maravilhosa, a adoção de filhos, né? Nós sermos adotados por Deus e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, ok? Então, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, né? Então, isso é uma bênção maravilhosa que está no porvir, né? Ver Deus, ver o nosso Salvador Jesus Cristo e o adorarmos, né? Conforme Apocalipse nos revela, ok? Sim, no dia determinado, né? No dia aprazado, nós, né? Os fiéis, os crentes, estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, ok? Segundo ponto aí, ó, segundo tópico, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, né? Não se pode medir, né? E nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Versículo 19 de Efésios, capítulo 1. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário, né? Então a gente pode, vamos substituir lá no versículo, a extraordinária grandeza do poder de Deus, né? A sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Já a expressão seguinte, megetos, que é traduzido por grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja, né? O termo dunamis, né, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Efésios capítulo 1, versículo 18. E com relação à força do poder divino, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, issues que indicam o poder inerente de Deus. A associação desses 3 conceitos, né, revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, né? Então, primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio, né? Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22, né? 20, 21, 22, ok? Versículos 20, 21 e 22. E aí nós chegamos no terceiro e último ponto, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação, ok? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo
que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes, né? Primeiro aí, ó, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Efésios capítulo 1, versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. A gente pode conferir isso lá em Atos capítulo 2, versículo 24, ao qual fala assim, ó, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Olha que interessante. Ao ressurgir dos mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Olha o que João capítulo 5, versículo 28 fala, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, né, nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus, né? Algo maravilhoso. Segundo aí, ó, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da sua elevação de Cristo ao trono. Efésios capítulo 1, versículo 20. Pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, né? Lá no livro de Salmos, o Salmo 110 diz assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Então temos aí uma promessa messiânica que se cumpriu em Cristo. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, olha o que aqui fala. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Terceiro ponto aí, ó, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Efésios capítulo 1, versículo 21. Significa que ele, né, Jesus, foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Versículo 22, Efésios 1.
E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? É maravilhoso saber disso, né? Que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja e Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ora, se Cristo, ele tem todo o poder, a ele foi lhe dada toda a autoridade. Ele está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Então, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá na primeira carta aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, quando ele diz assim, ó: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, né? Os que morreram, né? Os que estão mortos, né? Então Deus vai também ressuscitar, né? Da mesma forma como ele ressuscitou Jesus, ele também vai ressuscitar os que morreram. Amém? Então, conclusão: embevecido, né, deslumbrado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos, né? Então, todos nós que um dia confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós devemos ficar deslumbrados, né, com as bênçãos espirituais, mantendo uma adoração contínua ao nosso eterno Deus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso, sublime, elevado valor daquilo que Deus fez por nós. É muito importante nós pensarmos nisso, nós compreendermos as dádivas, as maravilhas, os presentes, né? Todas as bênçãos que a salvação nos concede, né? Inúmeras coisas, né? Como eu listei aqui agora há pouco, né? Nós ganhamos uma herança, nós somos adotados como filhos de Deus, nós temos a promessa de ver Deus e Cristo face a face no porvir, né? Então são inúmeras bênçãos, né? O perdão dos nossos pecados, né? A justificação, nós vimos na aula passada quanto à eleição e à predestinação. Então são inúmeras bênçãos, né? Então nós temos muitos motivos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem, né? Então, qual é a garantia que nós podemos ter de que tudo isso vai acontecer? A ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou a Cristo, isso é um fato. Jesus foi ressuscitado. Ele não está morto, né? Deus o ressuscitou e ele está sentado, ele ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. E a ele foi dado toda a autoridade, todo o poder. E ele tem um nome que está acima de todo nome. Então, da mesma forma que Deus o ressuscitou, vai também nos ressuscitar. É o que a palavra fala, é o que a palavra garante. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e, ao mesmo tempo, tenha sido encorajador para vocês continuarem firmes no Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui quem estava aqui online. A Érica. Amém. Paz do Senhor, irmã Érica. Tudo bom? A Erciclete, né, também.
Bom dia, a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Olha aí, Caleb Camussa, acho que deve ser a irmã Aurilene, né? Mas paz do Senhor, irmã Aurilene, irmão Antoniel, Caleb, Gisele, José Filho também, paz do Senhor. A Gleice também, eu sei que também está online, a paz do Senhor, bom dia. Bom, então hoje tentei ser mais rápido, né? Vi que os vídeos no YouTube, geralmente o pessoal fala um pouco mais rápido, tentei falar um pouco mais rápido, mas espero que não tenha comprometido a compreensão de vocês, né? Então espero que todo mundo tenha entendido a aula de hoje e vou fazer o mesmo pedido que os YouTubers estão falando, né? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de comentar e compartilhar. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar a aula de hoje, mas antes, relembrando o tema da lição de hoje, que diz a lição 4, a iluminação espiritual do crente, o texto áureo, Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E qual é a verdade prática? A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso querido e amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado por teu grandioso amor, por tua maravilhosa graça. E nós te agradecemos por todas as bênçãos, por todas as promessas que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pela eleição, pela destinação, pela adoção. Muito obrigado pela promessa de um dia estarmos face a face com o Senhor. Muito obrigado pela promessa da ressurreição, pelo teu retorno, Senhor. Então, são inúmeras bênçãos e nós queremos te louvar e te exaltar e te adorar por tudo isso, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, continua nos abençoando. Precisamos de Ti, Senhor, mais do que tudo. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, glória a Deus, que Deus os abençoe e fiquem na paz. Paz do Senhor e tchau.